Amém? Bom dia. Estou feliz. Já foi, né? Não precisa mais não. Como é bom a gente estar aqui na casa de Deus. Esses dias nós temos vivido momentos tão lindos na presença de Deus, com palavras tão ricas. Eu estou muito feliz e grata a Deus por aquilo que a gente tem vivido. E eu não poderia começar a palavra sem honrar a vida dos nossos pastores, não é? São 3 anos, e são 3 anos assim, de ganho sobre o medo, não é? São 3 anos de renúncia, são 3 anos de dedicação e de coração pela igreja, pela casa. Então eu honro a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Hugo, pastora Gabi, pastora Amanda, pastor Jordão. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Você pode aplaudir a Deus pela vida deles? Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Jonas. É muito conhecido. Quero ver quem vai achar primeiro, hein, crente? Na Bíblia física. Obrigada, Jana. Livro de Jonas. Aí você pode deixar aberto, que a gente vai percorrendo, mas por enquanto nós vamos ler o capítulo 2. Capítulo 2. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos e tu me ouvistes. Nas profundezas do oceano me lançastes e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse: tu me expulsaste da tua presença, no entanto olharei de novo para o teu santo templo. Afundei debaixo das ondas e as águas se fecharam sobre mim. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até o alicerce dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor meu Deus, me resgataste da morte. Quando a minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor. A minha oração subiu a ti em teu santo templo. Os que adoram deuses falsos dão as costas para a sua misericórdia. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Deus, eu quero te louvar. Essa é a tua palavra tem poder de nos libertar, de nos resgatar, de nos trazer vida, esperança, renovo, avivamento. A tua palavra tem o poder de nos deslocar do caminho errado da tua presença e nos levar de volta para o caminho eterno que te agrada e que te louvo. Eu oro para que nessa manhã a tua palavra mais uma vez nos ministre a tua vontade, ao teu querer. Abra, Jesus, os nossos corações, as nossas mentes, que caiam por terra os nossos orgulhos, as nossas soberbas, diante de quem tu és, Pai. Nós nos rendemos nessa manhã e clamamos para que o teu Espírito Santo tenha liberdade para agir dentro de nós, Pai. Nós carecemos da sua graça e da sua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Jonas, ele é um profeta muito conhecido, um dos profetas menores, e a grande história, o grande marco em que nós conhecemos Jonas é por esse livro, por essa passagem que ele é chamado para pregar a Nínive, e aí acontece toda aquela situação, e ele quer ir para Tarsis e tal, mas antes disso, Jonas já era um profeta respeitado e confiável. Se você for ler a sua Bíblia, em 2 Reis, no capítulo 12, no verso 25, a gente vai ler que Jonas, ele foi profeta no período de Jeroboão II. Então ele profetizou para a nação de Israel prosperidade, avanço. Israel tinha passado por uns períodos meio dificultosos e tal, e no reinado de Jeroboão, com a profecia de Jonas, Israel avançou em conquista de terras, em prosperidade.
E no mesmo período que Jonas estava profetizando prosperidade e avanço em Israel, também estava profetizando Oséias, Amós, mas ele estava profetizando contra a imoralidade, contra o sincretismo. Mas, mesmo que houvesse sincretismo, imoralidade naquele período em Israel, havia paz, havia avanço, mesmo com essas situações imorais. E aí, naquele período de Jeroboão II, foi um período de prosperidade e avanço tão grande, em que as terras de Israel foram conquistadas praticamente na medida em que eram conquistadas no período de Davi e Salomão. Aquele período de glória havia mais ou menos voltado no período em que Jonas profetizou. Aí nessa mesma passagem de 2 Reis, que eu falei para vocês, vai dizer que ele é filho de Amitai e é da terra de Gate-Efer. Amitai, ele provavelmente, a história vai dizer, que foi um dos 7.000 homens que não se renderam a Baal. Então Jonas era filho desse camarada aí. E aí mais para frente, da terra que saiu Jonas, no período de Jesus, era a terra de Caná, onde ele fez o seu primeiro milagre. Esse período esse livro de Jonas para a gente é muito importante, tem uma relevância muito grande, porque é como se fosse o Novo Testamento no Antigo. É como se Deus tivesse pegado assim, João 3,16 e colocado ali no Antigo Testamento para a gente ter uma visão do que seria o Novo Testamento. E aí a gente vai entrar agora mais profundo no livro de Jonas. Você pode acompanhar comigo no capítulo 1, desculpa. À medida que eu vou falando, vocês vão acompanhando comigo. Jonas, queridos, ele foi ousado ao ponto de achar que a sua escolha, que o que ele queria para a vida dele, que as suas conclusões seriam melhores do que a vontade de Deus. Ele já havia ali pregado, profetizado para Jeroboão II. Então ele tinha dentro dele, falei, cara, olha o que eu já fiz na minha vida, olha a experiência que eu tenho, olha o que eu tenho que fazer, olha o que Deus está colocando para mim agora. Ele quer que eu vá para Nínive e profetize para aquele povo que perseguiu a minha nação esse período todo da história. Nínive era a capital da Síria, e os assírios, eles eram muito perversos, era um povo inimigo do povo de Israel, e eles tinham uma conduta de conquista em que eles pegavam o povo e não deixavam o povo, eles transportavam os povos para outra nação para que eles perdessem a identidade deles. Então havia uma perversidade nos assírios muito grande. Então Jonas, diante desse chamado, desse propósito de Deus para a vida dele, ele pensa, cara, eu não quero isso não. Eu não quero profetizar para esse povo não. É melhor eu ir para outro lugar do que ir lá para aquela nação perversa, lá para aquele povo inimigo que já fez mal para a minha nação. Naquele período Israel estava pagando impostos, muito obrigada. Estava pagando impostos para os assírios, para eles manterem a identidade deles, manterem a independência deles. Então, fala, cara, eu não vou não, aquele povo perverso, eu não quero pregar para essa nação não. Todas as nações em volta de Israel já haviam sido dominadas pelos assírios. Então ele falou, não, minhas conclusões eu acho que não está legal não vou para esse povo não, vou para outro lado. Então Jonas pega entra naquele barco e vai a caminho de Tarsis. Tarsis estava mais ou menos 4.000 quilômetros de distância de onde Jonas estava. E Nínive estava mais ou menos a 1.000 quilômetros de distância. Então ele prefere pegar o caminho de Tarsis, que é um caminho muito mais longo, do que seguir o caminho da vontade de Deus, que era um caminho mais próximo de onde ele estava. E aí, tendo feito a sua escolha, ele tomou a escolha diferente do que Deus havia proposto para a vida dele. Ele entra naquele barco muito tranquilo da sua decisão.
muito certo da sua decisão. Porque a Bíblia vai dizer, você pode acompanhar, que ele entrou no barco e dormiu profundamente. Eu pergunto para vocês, quem que é aflito de alguma decisão, ansioso por alguma decisão, conflituoso de alguma decisão, vai conseguir logo depois dormir profundamente? Não consegue. Então Jonas estava muito tranquilo, muito certo do que ele havia proposto para a vida dele. E aí começa então, Deus envia uma tempestade para aquele barco, uns ventos muito impetuosos e tal, e o barco começa a balançar, e os marinheiros acharam que ia afundar, que ia virar. E eu entendo que as nossas decisões, aquilo que nós propomos para as nossas vidas, que são distantes do que Deus propõe para nós, muitas vezes nos leva a uma cegueira, a um sono tão profundo, em que nós não percebemos o mal que nós causamos para as nossas vidas, e também para a vida daqueles que caminham conosco. Porque Jonas, ele dormiu tão profundamente, que ele não viu aquela tempestade. Ele estava tudo acontecendo e Jonas estava dormindo. E os marinheiros, não crentes, tiveram que ir lá dar uma cutucada. E aí, cara, o que está acontecendo com você? Os marinheiros não crentes deram uma futucada em Jonas, porque ele estava dormindo profundamente naquele momento tempestuoso da vida dele, diante de uma escolha errada que ele fez. E aí, os marinheiros desesperados com aquela situação, com aquela tempestade, com aqueles ventos, e eu imagino que tenha sido sim uma tempestade muito forte, porque os marinheiros já estavam acostumados com o mar. Então, para eles se sentirem tão apavorados, com tanto medo, é porque era uma coisa que não estava muito normal. Era uma coisa bem poderosa mesmo, que fez com que eles ficassem com tanto medo. E aí eles começaram a clamar: Jonas, faz o seguinte, clama aí por seu Deus. Que tempestade é essa? A gente está clamando por nosso Deus aqui, você clama pelo seu Deus aí, para ver o que está acontecendo, para ver se Ele intercede aqui por nós e age nessa situação. Por quê? Eles tinham... os irmãos provavelmente já sabem, mas eles sempre remetiam a Deus quando alguma coisa fugia um pouco assim da normalidade, da perversidade. Eles falam assim, gente, alguma coisa está errada e Deus está bravo com a gente, então a gente tem que orar para que a misericórdia nos alcance. Então, logo após eles tiraram a sorte. Vamos tirar a sorte aqui para ver de quem que é a culpa, porque alguém fez alguma coisa aqui, é por isso que a gente está passando por isso. Vamos tirar a sorte e ver de quem que é o culpado. Então Jonas foi escolhido. Jonas saiu na sorte. Então algo estava errado com o Jonas. Aí o marinheiro chega para ele e fala assim: cara, de onde você é? Quem é o seu Deus? O que você fez para a gente estar nessa situação? Aí Jonas fala: eu sou um hebreu, e eu sou servo do Deus que criou os céus e criou a terra. E aqui eu quero abrir um parênteses rapidinho, para falar um pouquinho do que o Mateus falou ontem, sobre as mídias. Nós servimos ao Deus que criou os céus e que criou a terra. Então eu quero dizer uma coisa para você: se em algum momento da sua vida você estiver no contexto de falta de esperança, de olhar para a situação à sua volta e você pensar, não tem saída isso aqui que eu estou vivendo, de você pensar que você está sozinho, de que Deus não está te ouvindo, olhe para a criação de Deus. Olhe para o céu que Ele fez, com o poder da sua palavra. Olhe para as aves que não semeiam, mas o Senhor cuida delas. A nossa esperança vem do Senhor Criador. Nós vemos Ele na criação. Então quando nós olhamos para a criação, nós somos tomados pela esperança do Deus que criou essa criação. Amém? E aí voltando aqui, quando
Jonas é tirado na sorte, vem uma consciência na vida dele, no coração dele, de pensar: meu Deus, olha o que eu fiz, olha a escolha que eu fiz, distante do que o Senhor queria para mim. Olha a situação em que eu coloquei esses marinheiros. E ele é tomado por um arrependimento, por uma consciência mesmo, como eu falei para os irmãos, de que o que ele tinha feito não afetou apenas ele, mas aqueles que estavam com ele naquele barco. E mesmo que os marinheiros tivessem tentado não jogar Jonas do barco, porque foi isso que Jonas falou: olha, a culpa é minha, então vamos fazer o seguinte, me joga do barco, para que vocês fiquem seguros da decisão errada que eu tomei. Eu não quero que vocês continuem sofrendo as consequências, então me joguem no mar. Mesmo que os marinheiros tivessem tentado não jogar Jonas do mar, não houve solução, não houve saída. Foi preciso jogar. E o marinheiro falou assim: não, a gente vai tentar remar mais forte para a gente chegar na terra. Aí não precisa acontecer isso. Mas não teve jeito. E os marinheiros falaram: ó Senhor, o Senhor sabe o que Jonas fez. Então nós entregamos ele para o Senhor, que o Senhor não tenha medo de nós, porque o que aconteceu? Se a tempestade já estava afetando muito os marinheiros, no sentido de sentirem medo, de estarem apavorados, quando eles ficaram sabendo que foi o Deus, que Jonas é servo do Deus que criou os céus e que criou a terra, eles ficaram ainda mais apavorados, porque olha, essa tempestade está aqui, a gente acha que foi por causa de alguma coisa errada que alguém fez. Se esse cara serve ao Deus que manda a tempestade, o que vai ser de nós? Então eles ficaram mais apavorados ainda com a situação. Então foi necessário lançar Jonas do barco, e logo após voltou a paz ali. Eles até sacrificaram para Deus. Olha, ficaram crentes depois, né, gente, dessa situação. E aí eu consigo entender que existem momentos nas nossas vidas em que nós, devido às nossas escolhas erradas, ao nosso mau comportamento, nós trazemos ventos e tempestades para a vida de outras pessoas, sem que elas tenham culpa de alguma coisa. E aí o que acontece muitas vezes? Essas pessoas nos tiram do barco delas. O que acontece nessa situação? Nós temos a tendência de culpar essas pessoas por ter nos tirado do barco delas, pelas escolhas erradas que nós fazemos. Só que essas pessoas, na maioria das vezes, não vão ter culpa. Por quê? Nós é que levamos a tempestade para o barco delas. Por mais que elas tentassem, pisando em ovos, tomando as palavras corretas para não ferir, não falando coisas que gostaria de falar para não acender alguma coisa em nós. Não tem jeito, tem hora que não tem jeito. Nós temos que nos afastar das pessoas que trazem ventos impetuosos para as nossas vidas. E aí nós não temos que ter culpa. Porque eu pergunto para vocês: vocês já conviveram com alguém invejoso? Vocês já conviveram com alguém intriguento? Reclamão? Uma coisa, gente, é nós convivemos com essas pessoas aqui na igreja. Outra coisa é nós convivemos com essas pessoas dentro do nosso barco, caminhando conosco todos os dias. E aí você toma cuidado para não precisar jogar essa pessoa do seu barco, para não precisar afastar essa pessoa da sua vida. E você toma cuidado, e você ora, e você fala: ó, isso não é legal, e você aconselha, e a pessoa continua ali dormindo profundamente, como aconteceu com Jonas. E aí, quando ele é lançado do barco, quando nós somos lançados do barco da vida de alguém, pode ser que aconteça uma consciência do nosso erro.
Pode ser que nós vemos que a pessoa está para nos jogar do barco. Cara, então, será que essa pessoa me lançou do barco dela, me afastou da vida dela, porque existem coisas que precisam mudar em mim? Será que eu tenho que trabalhar na questão de ter língua muito grande? Eu não sei. Será que eu tenho que trabalhar na questão de ser muito egocêntrico? Talvez eu tenha que trabalhar isso na minha vida, e é por isso que aquela pessoa resolveu se afastar de mim. E aí o que acontece? A misericórdia do Deus Todo-Poderoso nos alcança. A graça do Deus Todo-Poderoso nos alcança. E aí, quando acontece de nós consertarmos isso em arrependimento, é capaz da pessoa não chamar para o barco dela de novo sem pagar taxa, sem pagar tarifa, porque a graça nos alcança. Amém? Então cabe a nós temos essa consciência de culpa mesmo, sabe? Adão, quando ele pecou, cara, a graça alcançou ele naquele momento. Jonas, quando pecou, em fugir da vontade de Deus, a graça alcançou ele naquele momento. Então, a graça nos alcança nos momentos das nossas escolhas erradas. E aí a gente vai entrar no capítulo 2 agora. Jonas se enche de arrependimento naquela situação. Ele se enche de consciência do erro dele. E ele se volta para Deus. No momento desafiador e no momento de dificuldade da vida dele, ele se volta para Deus. Se nos momentos de dificuldade da sua vida, se nos momentos tempestuosos da sua vida, você se volta para Deus, isso é uma demonstração de que ainda há sensibilidade no seu coração para ouvir a voz de Deus. Ainda há esperança para você cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Eu vejo que existem algumas pessoas que criticam as outras, falam: caramba, é só no momento de dificuldade. Tá, mas ainda há esperança nesses momentos de dificuldades para cumprir o propósito e a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? E aí, diante daquele cenário tão bonito de arrependimento e de graça de Deus, o Senhor proveu a proteção e o escape de Jonas antes mesmo dele clamar. Por quê? No capítulo 2 a gente lê: então, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. Ou seja, Jonas foi lançado ao mar, e aí o coração arrependido, o coração contrito, e aí o peixe tomou Jonas ali naquela situação, e dentro do peixe Jonas já orou. Então, quando nós agimos com o nosso coração em arrependimento, contrito diante de Deus, Ele provê a proteção para as nossas vidas antes mesmo de nós clamarmos. Porque para Deus, um coração contrito e quebrantado tem muito poder. Ele é o Deus que sabe de futuro, que sabe de todas as coisas. Então, nosso coração está rendido para Ele, Ele provê a proteção, Ele provê o escape. Amém? E essa misericórdia é tão grande, essa misericórdia é tão maravilhosa, tão gloriosa, em que Ele nos tira desse lugar de desobediência. Eu não sei vocês, mas Deus já me tirou de escolhas erradas que eu fiz, de escolhas que não estavam de acordo com o que Ele tinha para a minha vida. Nesse lugar de desobediência, Ele mesmo me tirou dali. Mesmo que não foi Ele que me colocou ali, não foi Ele em que falou: olha, você vai ser desobediente. Fui eu em que escolhi ser desobediente. E a misericórdia dele é tão grande que me tira desse lugar de desobediência. Ela me encontra nesse contexto em que eu mesma me coloquei.
Foi assim que aconteceu com Jonas. Jonas escolheu ir para o caminho de Tarsis, ir para o caminho que estava desacordo com o que Deus propôs, e Deus encontrou ele nesse caminho de desobediência. É assim conosco. Você crê nisso? Amém? E aí, voltando ainda para essa situação em que Jonas vai para Tarsis. Aqui, vamos imaginar aqui, meus irmãos, vamos fazer aqui está Tarsis. Ali está Nínive, aqui está Nínive, e ali está Tarsis. E Deus tem projetos para as nossas vidas, você crê nisso? Deus tem planos para as nossas vidas. Além do que a palavra dele nos orienta, Ele tem planos específicos para as nossas vidas. Então, a partir do momento que eu escolho guardar os meus dons e não cumprir o propósito de Deus para a minha vida, eu sigo o caminho de Tarsis. A partir do momento em que eu escolho a imoralidade sexual, ao invés de seguir Nínive, eu estou seguindo para Tarsis. A partir do momento em que eu escolho a mentira, eu sigo para Tarsis. A partir do momento em que eu escolho não perdoar e não pedir perdão, eu estou a caminho de Tarsis. E tudo que Deus quer é me levar para Nínive. Tudo que Deus quer é nos levar para Nínive, cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Não escolha Tarsis. Nós não podemos escolher o caminho distante do que Deus tem para nós. Nós temos que seguir o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Nós vamos entrar agora no capítulo 3. Embora Jonas não quisesse cumprir aquilo, embora Jonas não quisesse cumprir o seu propósito de pregar o arrependimento para aquela nação perversa, ele, diante daquele cenário que Deus tirou a vida dele, ele decide seguir o propósito e ir para Nínive. Nínive era uma nação, como eu disse, perversa, maldosa, inimiga de Israel. Então, Jonas queria, meus irmãos, na verdade, vingança para Nínive. Ele não queria o arrependimento de Nínive, mas para frente a gente vai ler. No capítulo 4 está escrito isso. Ele não queria que Nínive fosse resgatada pelo poder de Deus. Ele queria que Nínive sofresse a mão pesada de Deus por ter perseguido o seu povo. Só que o nosso Deus, Ele é um Deus abrangente, um Deus grande. João 3,16. Como Israel estava passando por seus tempos ali de glória, de conquista territorial, havia uma tendência deles serem ainda mais nacionalistas e ainda mais amarem a nação de Israel e tal. Nós somos o povo escolhido, nós somos a nação eleita, então o nosso perseguidor vai sofrer com a mão do nosso Deus. É isso que Jonas queria ver. Quando Deus o escolhe para levar ao arrependimento, ele não curte muito. E aí eu olho para as nossas vidas e eu percebo como que nós podemos ser muito implacáveis e querer ver o mal na vida daqueles que fazem mal para nós. Como que nós, com atitudes, sabe, criando estratégias, às vezes falando uma fofoquinha que você sabe que vai prejudicar o outro, como nós queremos ver a pessoa que nos fez mal também sentindo mal. Vocês sabem, quem me tem no Instagram, eu compartilho às vezes uns textinhos lá, e no dia que eu compartilhei um textinho falando sobre isso, falando sobre o nosso coração, que às vezes quer ver o outro que nos fez mal também mal, foi um dos textos que eu mais tive resposta e reação. E eu imagino, meu Deus, somos nós temos dificuldade em ver a pessoa que nos fez mal bem. Não é fácil mesmo. Você vê a pessoa que, nossa, eu vou entrar num... Tá, você vê, eu ia falar uma coisa muito pesada, agora eu não vou falar não. Você vê a pessoa que
fez fofoca de você no trabalho bem, meu Deus, e aí? Essa pessoa fofocou de mim, ela está super bem. Você vê a pessoa que te traiu super bem, fala assim, essa pessoa me traiu, ela está super bem aí. Senhor, meu Deus, estou querendo ver alguma coisa acontecer aí na vida dessa pessoa aí, o reboliço, alguma coisa. Nós somos assim, mas cheios da misericórdia de Deus, cheio da graça de Deus nos nossos corações, nós somos capazes de cumprir o propósito dEle. Qual que é o propósito dEle? Amar os nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos, levar o poder de Deus para os nossos inimigos. É isso que Ele anseia ver nas nossas vidas. E como eu disse, meus irmãos, vou repetir, porque preciso, a Assíria era perversa, era conquistadora, mas naquele período em que Jonas foi ministrar para eles, devido a alguns reis tomarem decisões militares meio complicadas, a Assíria estava vivendo um momento de insegurança, de incerteza, e aí? Nós somos um povo que conquista, mas nesse contexto aqui, a gente está vivendo um momento meio incerto, não está uma coisa muito legal, não estamos com o nosso poder militar muito forte. Então esse era o contexto em que Jonas chegou lá para Nínive, para pregar o evangelho, num momento de incerteza, num momento de fraqueza. Nesses momentos, nós temos oportunidade de levar o poder e a graça de Deus para a vida das pessoas. No momento em que as pessoas estão passando por uma incerteza na vida delas, por um cenário de que, e aí, o que nós vamos fazer? Está tudo muito incerto, não tenho muito bem na minha mente o caminho que eu devo seguir, estou meio confusa. Esse é um momento, uma oportunidade para nós levarmos o poder de Deus para a vida das pessoas. Num momento de pandemia que nós estamos vivendo, essa é uma oportunidade para nós pregarmos o Evangelho de Deus. Essa é uma oportunidade para nós usarmos as nossas redes sociais e colocar: Jesus é o Senhor, Jesus tem o controle de todas as coisas, Jesus pode mudar a nossa história. Nesse contexto que o povo de Nínive se arrependeu e se rendeu ao Senhor em arrependimento. Nós temos uma oportunidade hoje de levar o Evangelho de Cristo. O mundo inteiro ainda está vivendo, mesmo que existam países que estão mais avançados na questão da vacina e tal, o mundo inteiro viveu e está vivendo um momento em que as estruturas estão sendo abaladas, e a igreja precisa avançar nesse momento. É o propósito de Deus para nós. A igreja não para, nada para a igreja de Cristo. E não existe nação difícil demais, não existe povo perverso demais, não existe etnia descrente demais que não seja alcançado pelo poder do nosso Senhor glorioso. Na hora certa, na hora em que Ele deseja, através do poder da oração da igreja, Ele alcança essas pessoas. Nós vamos ler sobre os povos não alcançados, nós vamos ver que há perversidade em muitos países, há inimizade com o cristianismo em muitos países, e Deus está lá salvando pessoas, Deus está lá transformando corações. Nós temos um chamado, nós temos um propósito, nós temos que abraçar os propósitos, os princípios e a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? E aí no capítulo 4, nós vamos ver que depois dessa situação toda que Jonas viveu, dessa experiência toda de transformação e de, rendição diante de Deus, de arrependimento, nós vamos ler que no capítulo 4, Jonas voltou seu coração mais uma vez para a sua carnalidade. Uma vez mais, depois de ter vivido a experiência de profetizar para Jeroboão e ver aquele povo prosseguir, avançar, depois de ter entrado naquele barco, ser comido por um peixe, sair do peixe, pregar em Nínive, ver arrependimento em Nínive, depois de tudo isso, o coração dele ainda
foi alcançado pela carnidade, pela humanidade dele. Só que a longanimidade de Deus perdura. O amor de Deus é presente na vida de Jonas. Se você for ler o capítulo 4, Deus entrou no mistério, meus irmãos, de educação, sabe? Com Jonas, fez subir uma árvore atrás de Jonas, depois a árvore caiu, todo um mistério com Jonas, para resgatar o coração dele de volta para o propósito de Deus. Jonas, e aí, ó? Não foi você que plantou isso aqui? Não foi você, e eu te dei e tal. Nínive também não foi você que construiu Nínive, fui eu. E aí? E Deus entrou numa educação com Jonas em amor, em graça. E é assim conosco. É assim conosco. Quando nós olhamos para Jonas e falamos, gente, e aí? É a mesma situação que nós pensamos quando nós vemos o povo no deserto. E aí? Só que quando nós olhamos para nós, fala, gente, e aí? Eu também, né? Por isso que o título dessa mensagem é Eu, Jonas. Porque eu estou falando de mim, estou falando de você. Eu estou falando de pessoas que viveram uma experiência gloriosa numa conferência de carnaval e acendeu uma chama e agora talvez essa chama já não esteja muito acesa mais. Eu estou falando de pessoas que viveram experiências gloriosas com Deus e por algum motivo hoje em dia já não vive mais. Eu estou falando de pessoas que ouviram propósitos que Deus tinha para a vida delas, vontade de Deus para se cumprir na vida delas, e hoje tem um coração repleto de carnalidade e humanidade. Eu estou falando de mim e de você. E aí, o mesmo Deus que trabalhou na vida de Jonas é o Deus que trabalha nas nossas vidas. Deus não mudou, a graça nos alcança. Então, se hoje o seu coração está um pouco distante do propósito dele, se hoje o seu coração está um pouco apagado diante da chama do Espírito, Deus permanece o mesmo para nos tirar desse lugar. Amém? Ele é o Senhor de todas as coisas. E o mais interessante é que futuramente Jesus se compara com Jonas. Os fariseus ali, Jesus tinha acabado de curar no sábado. Os fariseus criticando Jesus. Vamos ler depois. Mateus 12, 38, 41. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e os condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. Os fariseus queriam ver um sinal. Olha só, depois de terem visto tantas coisas que Jesus fez, depois de Jesus ter curado no sábado, eles queriam um sinal de Jesus. Estavam tentando o nosso Senhor Deus. E ele falou assim: olha, sinal vocês não vão ter não. Agora o único sinal que vocês vão ter é o que Jonas viveu no Antigo Testamento, de ter ficado 3 dias e 3 noites dentro daquela barriga. Esse sou eu. Eu vou ficar 3 dias e 3 noites para levar o arrependimento para o povo, para levar a salvação para o povo. Esse é o sinal que agora eu quero que vocês vejam. Eu voltando em glória, em poder, em majestade, ressurreto, para gloriar, para governar com a igreja. O mesmo Deus, queridos, que resgatou Jonas, o mesmo Deus que cumpriu o seu propósito na vida de Jonas, está aqui nessa manhã. Ele está aqui nessa manhã. E se antes nós tínhamos um profeta para olhar e falar: uau, eu quero ser igual a esse profeta.
Hoje nós temos o Senhor Jesus, que se comparou ao profeta para dizer que ele é maior. Ele é a nossa referência atual. É para Ele que nós temos que olhar e dizer: eu quero ser imagem e semelhança do meu Senhor. Profetas são falhos. Nós somos falhos. É claro que existem, nós estamos falando muito aqui sobre o apóstolo Paulo, sexta, sábado, são referências incríveis, mas o Senhor é a nossa maior referência. Jesus Cristo, é para Ele que nós temos que olhar. A nossa esperança vem dEle, a nossa força vem dEle, nosso propósito vem do Senhor. Eu gostaria de terminar com uma pergunta para nós essa manhã. Como que nós reagimos? Como que você e eu reagimos diante das escolhas diferentes das nossas que Deus tem para nós? Como nós reagimos quando eu quero ir para Tarsis, viver a vida, sabe, da forma como eu quero, e Deus propõe que nós iremos para Nínive? Como que nós reagimos? Como que o nosso coração se transforma? Como que o nosso coração se move diante de caminhos diferentes que Deus tem para nós? Alguém já viveu uma experiência de você querer tomar assim: eu quero esse caminho? Olha aí, às vezes esse caminho a gente acha que é cristão, tá? Às vezes esse caminho, a gente acha que está no propósito, mas na verdade Deus quer outra coisa. Como que nós reagimos, sabe? Gostaria de chamar o Alisson ou alguém para cantar um louvor, me ajudar aqui, por favor. Gostaria que você fechasse os seus olhos nessa manhã. E refletisse nessa mensagem. Talvez em algum momento da ministração você se viu, e pensou: olha, existem coisas, existem escolhas que eu fiz, escolha que eu estou fazendo hoje, que estão distantes do propósito que Deus tem para mim. Mas o que eu quero é cumprir o propósito de Deus. Gostaria que você rendesse o seu coração agora em adoração, enquanto essa canção é cantada. Peça ao Espírito Santo para te tocar. Eu clamo: Espírito Santo, toca-nos nessa manhã em nome de Jesus. Toca em nosso coração e nossa alma. Nós queremos, Jesus, andar nos teus princípios, nos teus propósitos. Nós queremos viver experiências incríveis com o Senhor hoje. Não queremos viver no ontem ou ter expectativa no que nós vamos viver no futuro, mas nós queremos viver experiências hoje com o Senhor, meu Deus. Nosso coração está rendido a Ti, Espírito Santo.